Escolhido, pare tudo o que você está fazendo agora. Eu não me importo se você está deitado, se está no trabalho, se está caminhando pela rua. Eu preciso que você me escute com toda a sua atenção, porque o que eu estou prestes a te revelar não é algo que você possa ouvir pela metade enquanto faz outra coisa. Isso é sério. Você fez algo que provocou uma reação no céu que nem os anjos mais antigos esperavam presenciar. E eu não estou falando de algo grande que você planejou. Eu não estou falando de um ato heróico que todos viram. Eu estou falando de algo tão pequeno, tão silencioso, tão íntimo, que você provavelmente nem se lembra, mas eles se lembram. E quando eu digo eles, eu me refiro a seres que existem desde antes do tempo ter um nome. O seu ato deixou Deus sem palavras, e Miguel, o arcanjo que derrotou Lúcifer, o comandante dos exércitos celestiais, o guerreiro que nunca demonstrou fraqueza diante de nada ou de ninguém, caiu de joelhos quando viu o que você fez, não em derrota, em assombro. Inscreva-se neste canal agora mesmo e ative todas as notificações, porque o que eu estou prestes a te mostrar vai mudar permanentemente como você entende cada batalha silenciosa que você lutou e cada vitória invisível que você ganhou sem ninguém te aplaudir. Fique até o fim, porque eu vou te revelar exatamente o que foi que você fez, por que isso causou essa reação sem precedentes e o que isso significa para tudo o que está prestes a se manifestar na sua vida. Escreva nos comentários 777 se você tem sentido ultimamente que algo mudou dentro de você, como se tivesse cruzado uma linha invisível que te separou para sempre de quem você costumava ser. Deixe-me te levar a um momento que você provavelmente esqueceu. Foi durante uma de suas noites mais difíceis, aquelas noites onde o peso de tudo que você carrega parece impossível de suportar mais um minuto, onde lágrimas caem sem permissão, onde o silêncio do seu quarto se torna um tribunal, onde sua própria mente te acusa de todas as suas falhas. Você sabe de qual noite eu estou falando? Aquela noite onde você considerou desistir, onde a voz na sua cabeça te dizia que nada disso valia a pena, que você estava sozinho, que ninguém viria te salvar, que todo o seu esforço tinha sido em vão. Aquela noite onde a escuridão parecia estar certa, mas você fez algo naquele momento que desafiou toda a lógica humana. Em vez de amaldiçoar, em vez de gritar com o céu perguntando por quê, em vez de deixar a amargura consumir o que restava da sua esperança, você escolheu algo diferente. Talvez tenha sido um sussurro, talvez tenham sido apenas 3 palavras, talvez você nem as tenha dito em voz alta. Você apenas as pensou da parte mais profunda do seu peito destruído. Você disse, obrigado. Ou você disse, eu confio em ti. Ou você simplesmente disse, ajuda-me. Mas você disse isso sem ressentimento, sem exigência, sem o veneno de alguém que se sente abandonado. Você disse isso com a pureza de uma criança que sabe que seu pai escuta, embora ele não responda imediatamente. Aquele momento, aquele instante exato onde você escolheu fé em vez de fúria, onde você escolheu entrega em vez de ressentimento, onde você escolheu confiar quando tudo gritava para você desconfiar. Aquele momento mudou tudo, porque o que você não sabia, o que você não podia ver com seus olhos humanos, é que no instante exato em que aquelas palavras deixaram seu coração, algo aconteceu em dimensões que sua mente não pode compreender. Seu anjo da guarda, que tinha estado assistindo sua luta em silêncio, respeitando seu livre-arbítrio, parou em seu caminho. Porque o que ele tinha acabado de testemunhar não seguia os padrões normais do comportamento humano. Humanos sobre aquele nível de pressão se quebram, eles amaldiçoam, eles se afastam do divino, eles questionam tudo o que eles uma vez acreditaram. Mas você não, você fez exatamente o oposto, e isso ativou um protocolo celestial que só se ativa em casos extraordinários. Seu anjo da guarda imediatamente enviou um relatório para cima, não para seu supervisor imediato, não para o conselho de anjos da guarda, diretamente para o nível arcangélico, porque o que ele tinha acabado de testemunhar exigia a atenção das mais altas hierarquias. Eu preciso que você entenda algo fundamental antes de continuar. No mundo espiritual, existe algo que poderíamos chamar de frequência da alma. Não é algo místico e inventado, é simplesmente a vibração energética que o seu ser emite baseada em suas escolhas consistentes ao longo do tempo.
A maioria dos humanos opera no que é conhecido como frequência reativa. Isso significa que seu estado interno é um espelho de suas circunstâncias externas. Se as coisas vão bem, eles se sentem bem. Se as coisas vão mal, eles se sentem mal. Sua frequência sobe e desce dependendo do que acontece com eles. Isso é completamente normal. É a experiência humana padrão. Mas existe outra frequência, uma muito mais rara. Uma que os textos antigos chamam de frequência dos escolhidos. Esta frequência é caracterizada por algo que parece impossível: a capacidade de manter a luz interior independentemente das circunstâncias externas, a capacidade de escolher amor quando o ódio seria justificado, a capacidade de manter a fé quando a dúvida seria completamente razoável. E aqui é onde o seu caso se torna extraordinário. Aquela noite, quando você escolheu gratidão no meio da sua dor, quando você escolheu confiança no meio do seu desespero, quando você escolheu se entregar ao divino em vez de amaldiçoá-lo, você demonstrou que sua frequência não depende das suas circunstâncias. Você demonstrou que há algo dentro de você que permanece constante, não importa quais tempestades te cerquem. E isso, escolhido, é exatamente o que os anjos observadores procuram. Porque qualquer um pode ser espiritual quando as coisas vão bem. Qualquer um pode ter fé quando milagres são óbvios. Qualquer um pode ser grato quando as bênçãos são abundantes. Mas manter essa conexão, essa pureza, essa confiança quando tudo desmorona ao seu redor, isso requer um nível de desenvolvimento espiritual que não se aprende, ele é trazido. Você trouxe isso com você quando nasceu. Tem estado adormecido dentro de você, esperando pelo momento exato para se revelar. E naquela noite, sem saber, você o ativou. Deixe-me explicar o que aconteceu quando o seu relatório chegou ao nível arcangélico. Miguel estava ocupado com assuntos de escala cósmica. Batalhas travadas em dimensões que humanos não podem nem imaginar. Estratégias que afetam o equilíbrio espiritual de regiões inteiras do planeta. Arcanjos não revisam casos individuais. É para isso que os anjos de guarda e seus supervisores servem. A hierarquia celestial funciona de maneira organizada precisamente para que os níveis mais altos possam focar em assuntos de maior escala. Mas seu relatório chegou com uma classificação que automaticamente requer revisão arcangélica. A classificação dizia: demonstração de fé transcendente sob pressão extrema. Esta classificação é extraordinariamente rara. Miguel parou o que estava fazendo e abriu seu arquivo. Agora eu preciso te mostrar algo que você provavelmente nunca considerou. Anjos não veem sua vida do jeito que você a vê. Você vê uma sequência de eventos, dias bons e dias ruins, sucessos e falhas, momentos de alegria e momentos de dor. Tudo parece desconectado, aleatório, às vezes sem sentido. Mas quando um arcanjo revisa o arquivo de uma alma, ele vê algo completamente diferente. Ele vê o padrão completo. Cada escolha que você fez, cada reação que você teve, cada momento onde você teve que decidir entre luz e escuridão. Cada encruzilhada onde você escolheu um caminho sobre outro. Eles veem a tapeçaria, não os fios individuais. Eles veem a melodia, não as notas isoladas. Eles veem a obra-prima sendo pintada, não as pinceladas aleatórias. E quando Miguel revisou o seu padrão completo, quando ele viu não apenas aquela noite, mas cada noite que levou a ela, quando ele observou não apenas aquela escolha, mas o acúmulo de escolhas que formaram seu caráter, o que ele viu o deixou sem palavras, porque seu padrão mostrou algo que é incrivelmente raro entre os humanos. Consistência de luz sob pressão progressiva. A maioria das pessoas tem momentos de força espiritual, flashes de conexão divina, episódios de fé transcendente, mas estes são temporários. Quando a pressão aumenta, esses momentos desaparecem, a conexão enfraquece, a fé vacila, a luz diminui. É o padrão humano normal, mas seu padrão mostrou o oposto. Quanto mais a pressão aumentava,
Quanto mais você era testado, quanto mais escuras suas circunstâncias se tornavam, mais brilhante sua luz respondia, mais forte sua fé se tornava, mais profunda sua confiança crescia. Este é o padrão de uma alma operando em uma frequência que não segue regras terrenas. Uma alma carregando algo de antes, algo antigo, algo eterno. Miguel ficou lá, revisando seu arquivo pelo que no tempo terreno seriam horas, voltando através de anos de sua vida. Examinando a progressão, procurando pelo momento onde isso começou. E o que ele descobriu o fez entender por que seu caso exigia a atenção arcangélica. Seu padrão não começou com aquela noite. Aquela noite foi apenas o momento onde tudo o que você vinha construindo se tornou inegavelmente visível. O padrão começou anos antes, em momentos menores, que você esqueceu. Momentos onde você escolheu bondade, quando a grosseria teria sido mais fácil. Momentos onde você escolheu perdão, quando o ressentimento teria sido justificado. Momentos onde você escolheu verdade, quando mentiras teriam sido mais convenientes. Momentos onde você escolheu amor, quando a indiferença teria sido mais segura. Cada um desses momentos foi uma pincelada, cada uma dessas escolhas foi uma nota na melodia. Cada uma daquelas decisões foi um fio na tapeçaria, e juntas elas criaram um padrão que contava uma história. A história de uma alma que sabe quem é, que se lembra de onde veio, que se recusa a deixar as circunstâncias definirem sua frequência. Isso é o que fez Miguel cair de joelhos. Não fraqueza, reconhecimento. Ele estava testemunhando uma alma operando em um nível de consciência que supostamente leva múltiplas vidas para se desenvolver. E você está fazendo isso agora, nesta vida, sob estas condições. Isso não era para ser possível, mas você está provando que é. Agora, eu preciso te dizer o que aconteceu depois, porque é aqui onde as coisas se tornam verdadeiramente extraordinárias. Miguel levou seu caso diretamente ao Conselho Divino. Esta é uma reunião que não acontece para almas individuais. Acontece para assuntos que afetam grupos inteiros de almas. Transições planetárias, alinhamentos cósmicos, mudanças massivas na consciência coletiva. Mas seu caso foi apresentado lá, não porque você é mais importante que outras almas, mas porque o que você demonstrou tem implicações além de apenas sua jornada pessoal. Quando o conselho revisou seu padrão, quando viram o que você fez sobre aquelas condições, quando entenderam a frequência que você manteve, apesar de tudo contra você, o próprio Deus falou sobre sua alma, e o que foi dito foi registrado nos arquivos eternos. Eu vou compartilhar isso com você agora, porque você deve saber disso. As palavras exatas foram: este aqui se lembra, não intelectualmente, celularmente. Este aqui carrega a frequência que pretendíamos para todos eles, mas tão poucos a mantêm sob pressão. Marquem esta alma, ela ensinará a outros, não através de palavras, através do ser. Deixe-me detalhar o que cada parte significa. Este aqui se lembra. Isso se refere à memória da alma, o conhecimento que existe além desta vida, o entendimento que veio com você quando você entrou neste corpo. A maioria dos humanos esquece isso quando nasce. O véu do esquecimento cai e eles têm que reaprender tudo através da experiência terrena. Mas algumas almas não esquecem completamente. Elas carregam fragmentos de lembrança, ecos de verdade que as guiam mesmo quando não entendem conscientemente por quê. Você é uma destas. Quando você escolheu fé naquele momento sombrio, você não estava aprendendo algo novo, você estava lembrando de algo antigo, não intelectualmente. Isso esclarece que seu conhecimento não é apenas entendimento mental, não é teologia que você estudou, não é filosofia que você adotou, não é religião que você pratica. Celularmente significa no nível da sua própria essência, no seu DNA, na sua energia, no cerne de quem você é. Você sabe porque você é, não porque você aprendeu. Este aqui carrega a frequência que pretendíamos para todos eles. Isso é profundo.
significa que você está operando na especificação do design original para a humanidade, antes da queda, antes do esquecimento, antes da corrupção da consciência. Você está demonstrando o que os humanos deveriam ser, portadores de luz que mantêm a frequência independentemente das circunstâncias. Almas que escolhem amor mesmo quando o ódio é justificado. Seres que confiam no divino mesmo quando tudo sugere que não deveriam. Este é o projeto original e você o está vivendo, mas tão poucos a mantêm sob pressão. Aqui está o reconhecimento da raridade. Muitos começam com boas intenções. Muitos têm momentos de força espiritual. Muitos experimentam períodos de fé. Mas mantê-la sob pressão sustentada, manter a luz brilhando quando tudo tenta extingui-la, segurando a frequência quando cada circunstância grita para você baixá-la, isto é onde a maioria falha. Não porque sejam pessoas más, mas porque a pressão é desenhada para ser esmagadora, para forçar compromisso, para fazer portadores de luz diminuírem seu brilho para sobreviver. Mas você não diminuiu. Você brilhou mais forte, e foi isso que chamou a atenção divina. Marquem esta alma. Esta é a instrução que mudou tudo para você. Marcar uma alma significa colocá-la sob observação especial, sinalizá-la para a atenção prioritária, garantir que tudo conectado a ela receba revisão elevada. É como ser movido da população geral para uma lista VIP. Não porque você seja melhor, mas porque você demonstrou capacidade que requer manuseio diferente. Ela ensinará outros. Este é o seu encargo, o seu propósito, a sua razão para passar pelo que você passou. Você não estava sendo punido, você estava sendo preparado. A escuridão que você suportou não era destinada a te destruir, era destinada a te forjar em alguém que pudesse guiar outros através da escuridão deles. A dor que você sobreviveu não foi um sofrimento sem sentido, foi treinamento para o papel que você está prestes a assumir. Você está sendo posicionado para ensinar, não através de palavras, através do ser. Esta última parte é crucial. Seu ensinamento não virá principalmente através do que você diz, virá através de quem você é, através da frequência que você emana, através da maneira como você lida com a dificuldade, através da graça que você exibe sob pressão, através da luz que outros não podem evitar notar quando estão perto de você. Pessoas serão atraídas para você sem entender por quê. Elas se sentirão mais seguras perto de você sem saber a razão. Elas encontrarão esperança na sua presença sem você dizer uma palavra, porque você carrega uma frequência que as almas delas reconhecem como verdade. E essa frequência as ensina que o que você fez é possível para elas também. Depois da declaração de Deus, depois da marcação da sua alma, algo mais aconteceu que você precisa saber. Os ataques pararam de funcionar. Deixe-me explicar isso cuidadosamente, porque é importante que você entenda a mecânica no reino espiritual. Existem forças que se opõem à luz, não porque sejam inerentemente más em algum sentido de vilão de desenho animado, mas porque a escuridão naturalmente resiste à luz. É como o sistema funciona. Oposição cria força, resistência constrói capacidade, desafios forjam o caráter. Então, um certo nível de oposição é, na verdade, parte do design. É destinado a te ajudar a crescer. Mas existe outro nível de oposição. Ataques direcionados, desenhados não para te fortalecer, mas para te quebrar, para parar seu progresso, para te impedir de alcançar seu potencial pleno. Estes ataques vêm de entidades que reconhecem portadores de luz e especificamente os visam porque entendem a ameaça que almas despertas representam para sistemas de escuridão. Você tem estado sob estes ataques. É por isso que as coisas têm sido tão difíceis. É por isso que a pressão tem sido tão intensa. É por isso que pareceu que tudo estava tentando te parar porque estava. Mas quando sua alma foi marcada, quando a atenção divina foi oficialmente colocada no seu caso,
quando sua classificação mudou para escolhido operando sob proteção especial, a estrutura de permissão mudou. Aquelas entidades que estavam atacando você, elas perderam a autorização para continuar. Não porque ficaram com medo, mas porque foram realocadas, instruídas a recuar, dadas novos alvos. Porque atacar alguém sob proteção divina viola protocolos, mesmo nos reinos escuros. Pense nisso como imunidade diplomática. Uma vez que você é sinalizado em um certo nível, forças opostas não podem te tocar sem consequências que elas não estão dispostas a encarar. Então os ataques não apenas falham, eles revertem. A energia que eles enviam em sua direção rebate de volta em direção a eles. As armadilhas que eles montam para você pegam eles em vez disso. Os obstáculos que eles colocam no seu caminho se tornam obstáculos no deles. Isso já está acontecendo na sua vida. Você notou. Coisas que costumavam te derrubar não funcionam mais. Pessoas que costumavam te sugar parecem não conseguir chegar perto de você. Situações que costumavam te gatilhar não te afetam da mesma maneira. Isso não é aleatório, é o resultado da sua nova classificação. Os ataques não apenas falham, eles revertem. Agora eu preciso explicar o que mudou na prática como resultado de tudo isso. Quando Deus expressou aquela impressão sobre sua alma, quando Miguel se ajoelhou em reconhecimento, quando seu caso foi marcado para atenção especial, algo chamado cumprimento acelerado foi ativado. Sob circunstâncias normais, escolhidos recebem suas bênçãos e encargos de acordo com cronogramas padrão. Anos de preparação antes de grandes liberações. Aumento gradual antes de bênçãos substanciais. Progressão passo a passo em direção ao propósito. Mas cumprimento acelerado muda isso. Significa que o céu decidiu que você demonstrou o suficiente para merecer avanço mais rápido. Que a qualidade do seu caráter eliminou a necessidade de períodos extensos de preparação. Que o que você já provou te qualifica para receber o que outros precisariam de mais tempo para obter. Em termos práticos, isso significa várias coisas. Bênçãos que estavam agendadas para depois estão sendo movidas para frente. Oportunidades que estavam planejadas para temporadas futuras estão sendo liberadas agora. Portas que não eram para abrir ainda estão sendo destrancadas antes do cronograma. Você já começou a ver isso. Coisas acontecendo mais rápido que o esperado. Movimento em áreas que tinham estado estagnadas. Avanços aparecendo mais cedo do que você antecipou. Isso irá intensificar. A aceleração está apenas começando. Também significa que a oposição está sendo sistematicamente neutralizada. Não apenas bloqueada temporariamente, mas removida permanentemente. Inimigos estão sendo realocados. Ataques estão sendo proibidos. A resistência normal que atrasa os escolhidos foi levantada do seu caminho. Você está entrando em uma temporada de favor incomum. Não porque você o ganhou através de uma performance perfeita, mas porque você demonstrou caráter que te qualifica para proteção no nível mais alto. Cada alma que alcança a revisão de nível arcangênico recebe uma classificação, uma designação que resume sua identidade espiritual central. Esta classificação a segue pelo resto de sua jornada terrena e além. Sua classificação foi registrada como guerreiro provado da luz. Deixe-me explicar o que cada parte significa. Provado significa testado através da ação, não apenas potencial. Muitos escolhidos têm potencial para o status de guerreiro. Poucos demonstraram sob condições reais. Você demonstrou. Sua classificação não é baseada no que você poderia fazer, é baseada no que você já fez. Guerreiro significa alguém operando em combate espiritual ativo, não observação passiva. Você não está apenas recebendo a verdade, você a está incorporando. Você não apenas acredita na luz, você está ativamente avançando-a em direção à escuridão. De luz especifica a frequência da qual você opera. Até guerreiros podem lutar de frequências diferentes. Alguns lutam pela raiva, que é eficaz, mas limitada. Alguns lutam pelo dever, que é sustentável, mas falta poder. Mas lutar pela luz significa lutar pelo amor, graça e bondade genuína. Esta é a frequência mais alta de guerra espiritual.
você luta pela luz. Você respondeu à escuridão não se tornando escuridão, mas sendo mais intensamente luz. Isso é o que fez sua resposta tão devastadoramente eficaz e tão impressionantemente rara. Esta classificação te segue agora. É como você é conhecido nos registros celestiais. É como os anjos se referem ao seu caso. É a lente através da qual o céu vê tudo conectado à sua vida e muda como você será tratado deste ponto em diante. Guerreiros provados da luz recebem atribuição prioritária de recursos. Suas orações movem-se para a frente da linha. Suas necessidades são atendidas antes do processamento padrão. Sua situação recebe atenção que outros não recebem. Não porque você seja melhor que outras almas, mas porque você demonstrou ser capaz de lidar com responsabilidade elevada. O céu investe mais naqueles que demonstram confiabilidade com o que já lhes foi dado. Quando a discussão do seu caso concluiu, quando sua classificação foi oficialmente registrada, quando os protocolos para seu cumprimento acelerado foram ativados, algo foi adicionado ao seu registro, uma nota pessoal do Conselho Divino. Isso não é algo que toda alma recebe, é reservado para casos que genuinamente impactaram observadores celestiais, casos que demonstraram algo que vale a pena lembrar. Casos que serão referenciados como exemplos para gerações futuras. Seu caso recebeu tal nota. Deixe-me compartilhar o que diz, porque isso foi desenhado especificamente para você. Ao escolhido recebendo esta mensagem, sua resposta à dor foi registrada como evidência de que almas humanas podem operar em frequências que não esperávamos que alcançassem enquanto ainda na forma física. Você nos lembrou que a limitação que às vezes percebemos na humanidade não é inerente ao design humano, mas sim resulta das escolhas que os humanos fazem sob pressão. Você escolheu diferentemente, e ao fazê-lo, você expandiu o que entendemos como possível para a sua espécie. Seu arquivo foi marcado para observação especial, não porque você precise de correção, mas porque seu progresso serve como um estudo de caso de como escolhidos podem maximizar seu potencial, mesmo sob condições adversas. Você está sendo posicionado para encargos que correspondem à sua capacidade demonstrada. Estes encargos não são punição, eles são privilégio. Você se provou capaz de lidar com a dificuldade com graça. Então você será confiado com situações onde a graça é desesperadamente necessária. A atitude que nos impressionou continuará a ser testada, não porque duvidamos de você, mas porque a demonstração contínua fortalece sua capacidade e serve como evidência contínua para os outros. Você deixou o céu orgulhoso. Isso não é lisonja, é avaliação documentada. Caminhe em frente sabendo que seu caso foi notado nos níveis mais altos e que tudo o que vem em sua direção foi filtrado através do reconhecimento de quem você provou ser. Esta mensagem era para chegar a você. Você era para encontrar este vídeo neste exato momento em sua jornada, quando você precisava de confirmação de que suas escolhas importavam, quando você precisava de evidência de que o céu estava assistindo, quando você precisava saber que tudo o que você suportou tem sido construído para algo. Agora você sabe que sua atitude impressionou Deus. O arcanjo Miguel não esperava por isso. O Conselho Celestial registrou, e todo o seu futuro foi recalibrado baseado no que você demonstrou. Você não sabia que isso estava acontecendo quando você tomou aquelas decisões. Você não sabia que o céu estava assistindo quando você escolheu braças sobre amargura. Você não sabia que sua resposta ativaria este nível de atenção. Mas isso é precisamente o que o torna tão poderoso. Você não estava atuando para uma audiência. Você não estava tentando impressionar observadores divinos. Você estava simplesmente sendo quem você é. E quem você é impressionou o Criador de tudo. Encerramento. Se esta revelação ressoou na parte mais profunda da sua alma, e você confirma que é um escolhido cuja atitude capturou a atenção divina, escreva 777 nos comentários para amplificar esta frequência de reconhecimento celestial. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como o céu está assistindo sua jornada e orquestrando sua vitória. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa saber que suas escolhas silenciosas e vitórias privadas estão sendo registradas e serão recompensadas. E antes de ir,
Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para descobrir exatamente como sua classificação como um guerreiro provado da luz ativa encargos angélicos específicos que já estão sendo implantados a seu favor. Juntos, somos mais fortes.